Quem é você quando as portas se fecham? Quando a porta que você queria tanto que abrisse, quando a oportunidade que você achou que tanto era para você, quando tudo isso dá errado, quando a porta se fecha, quem é você nisso tudo? Eu não estava preparada para fazer esse vídeo, eu estava ali simplesmente lavando minha louça, quando eu senti o Senhor ministrar isso ao meu coração. E eu senti o chamado para pegar o celular e para gravar esse vídeo. Então eu tenho certeza que esse vídeo é a resposta para alguém. Talvez seja a resposta que você vem há tanto tempo pedindo a Deus. Talvez seja a resposta para a indagação, para a inquietação que surgiu ao teu coração neste momento. Esse vídeo é a pergunta de Deus para você. Quem é você quando a porta se fecha? É aquele que vai questionar com Deus o porquê que a porta se fechou ou o porquê que a porta nem sequer chegou a abrir? Ou é aquele que descansa em Deus porque sabe que quando uma porta se fecha, Deus está preparando uma porta muito melhor e muito maior para a sua vida? Quando uma porta se fecha, não é Deus dizendo não exatamente. É Deus dizendo não para este caminho que você estava tomando. É Deus dizendo não para essa decisão que você estava prestes a tomar. Não porque ele seja ruim, ou porque ele queira te punir, ou porque ele não queira que as coisas deem certo na sua vida. Talvez seja exatamente isso que está passando na sua cabeça agora. Por que que Deus não quer que as coisas deem certo para mim? As coisas dão certo para tanta gente. É aí onde mora o problema. As redes sociais nos faz comparar porque a gente vê a vida das outras pessoas e parece que para todo mundo sempre dá certo. Para todo mundo parece que as coisas simplesmente fluem. E aí é onde mora o problema, porque você olha para todas essas coisas e você questiona a você mesmo ou você questiona a Deus o porquê que não dá certo para você. Será que o problema está em você? Por que que as coisas simplesmente não fluem, parece que estão travadas? Você chega até a pensar que o problema está em você, que a culpa é sua ou que até mesmo a culpa é de Deus. Mas a verdade é que muitas portas se fecham e muita coisa não dá certo na nossa vida exatamente para testar aquilo que está em nosso coração. Será que a nossa confiança está na porta? Ou será que a nossa confiança está em Deus? Lá em Deuteronômio, Deus fala exatamente isso para o povo de Israel. Deus diz que permitiu que eles ficassem no deserto, fossem humilhados, passassem por necessidades, justamente para testar aquilo que estava dentro do coração do povo. Para que quando chegasse o tempo de eles conquistarem a terra prometida e eles conquistassem todos os bens que aquela terra tinha e que Deus tinha para eles, que eles não se engrandecessem e achassem que conquistaram e conseguiram tudo aquilo por mérito próprio, por força própria, pela própria capacidade. E Deus faz muitas vezes isso conosco também. Ele nos coloca em desertos, Ele fecha as portas justamente para testar aquilo que está em nosso coração. Para que quando a gente venha conseguir chegar lá, nós não venhamos nos engrandecer por achar que conseguimos por mérito próprio, por causa da nossa própria força, mas que a gente venha reconhecer que tudo é por causa de Deus. Se nós conseguimos alcançar, é por causa de Deus. Talvez você diga, mas eu consegui porque eu trabalhei, eu conquistei dinheiro. Mas Deus te deu força. Deus te deu força para que você trabalhasse. Deus abriu essa porta de emprego para que você trabalhasse e você usufruísse desse dinheiro. Mas você percebe que tudo, no fim, volta para Deus. Tudo é sempre por causa de Deus. Muitas vezes Deus permite que a porta se feche justamente para que a gente venha entender isso. Para que a gente venha voltar nossa confiança totalmente para Ele. Recentemente, eu passei por algo parecido. Uma porta que eu tanto queria, que eu achava que iria se abrir, se fechou. Mas Deus falou isso para mim. Eu estava ali lavando minha louça e Deus ministrou ao meu coração e falou tanto comigo, e eu tenho certeza que está falando com você também. E muitas vezes tem portas que Deus permite que feche até para nós mesmos percebermos quem somos nós a partir do momento que a porta se fecha. Aquele que vai confiar em Deus, aquele que vai reclamar, aquele que vai murmurar, aquele que vai questionar para Deus ou aquele que simplesmente vai entender, não, Senhor,
Entrego em tuas mãos, eu confio no teu trabalhar, eu descanso em ti. A palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. E às vezes é exatamente isso que significa a porta fechada. É Deus dizendo espera, é Deus dizendo descansa. Porque tem coisa que acontece enquanto a gente espera. E claro, não é esperar de braço cruzado, não é esperar simplesmente sem fazer nada, mas esperar descansando, esperar confiando, esperar pedindo a Deus qual que é o próximo passo. O que é que você deve fazer agora, enquanto espera a porta se abrir. Enquanto a porta se fecha, é o tempo de você aumentar o seu tempo de relacionamento e intimidade com Deus, até a porta que Deus preparou para você possa se abrir. Às vezes Deus tem essa porta para você, mas ainda não é o tempo, você ainda não está pronto, você ainda não está preparado. E este é um tempo de preparação. E este é um tempo onde Deus molda o nosso caráter, onde Deus prepara o nosso coração, onde Deus prepara o solo do nosso coração para quando a boa semente cair no solo, nosso coração seja um solo fértil, para que aquilo que Deus tenha na nossa vida venha frutificar, venha brotar, venha dar ramos, venha dar frutos. Porque os frutos que Deus tem para nós são frutos que permanecem, não são frutos que morrem, que nascem hoje, que morrem amanhã. Então fica o questionamento para você com esse vídeo. Quem é você quando a porta se fecha? Que você escolha a segunda opção, a opção de quem descansa, a opção de quem confia, a opção de quem sabe que o Deus que fecha a porta também é o Deus que abre portas, e portas maiores e portas melhores. A própria palavra de Deus diz que os caminhos que Deus tem são maiores do que os nossos, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. O nosso pensamento é limitado. Mas Deus tem um pensamento grandioso, um pensamento ao qual ninguém pode sondar. Um pensamento que olha para mim, olha para você, e que mesmo no caos da nossa bagunça, da nossa ansiedade, ele olha para nós e fala igual Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Planos de bem e não planos de mal. O plano de dar a você o futuro a qual você espera. Então que nós venhamos apenas descansar, que nós venhamos entregar os nossos caminhos a Deus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando.